Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para apresentar mais um programa, Hora da Reconciliação. Este programa é oferecido pelo Ministério Evangélico da Reconciliação, que fica aqui em Vicente de Carvalho, Guarujá. Muito bem, o programa de hoje tem como tema Quando a Igreja deixa de ser referência. Eu repito, quando a Igreja deixa de ser referência. E eu vou estar utilizando esta revista aqui, que nós estamos utilizando em nossos estudos bíblicos dominicais, sempre aos domingos, às 18 horas. Essa lição aqui, ela fala sobre o tema Jeremias. Estamos terminando já o trimestre, uma série de lições sobre a mensagem dada aos contemporâneos de Jeremias, e a lição tem como título o valor da temperança. E nós estamos aproveitando esta lição para então abordarmos o tema de hoje, que é quando a igreja deixa de ser referência. Muito bem, o nosso texto base está em Jeremias, capítulo 35, versículos 1 a 5, depois versículo 8, 18 e 19. Eu repito, Jeremias 35, 1 a 5, versículo 8, 18 e 19. Diz assim o texto bíblico: Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Eu repito, e dá-lhes vinho a beber. Então, tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias e seus irmãos, e a todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigadalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestuário. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Eu repito, bebei vinho. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, e tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Muito bem, é um texto um pouco assim complexo de entendimento apenas numa leitura, porém nós vamos abordar este texto, ou melhor, usando esse texto, vamos abordar o tema quando a igreja deixa de ser referência. O que nós precisamos entender nesta mensagem de Jeremias 35, a respeito do povo chamado de Recabias, é que, na verdade, ou recabitas, o que nós precisamos entender aqui é o cenário que isso aconteceu, para nós, então, compreendermos com profundidade o texto bíblico. E o cenário é assim: a tribo de Judá representa, na verdade, ou é uma representação
da igreja atual. Judá, lá, povo de Deus, igreja, cá, povo de Deus. E esta tribo de Judá havia se desviado de Deus e de sua palavra, como lá, como cá, pois é uma representação. Nós podemos observar este afastamento, esse desvio do povo de Judá da presença de Deus pelas seguintes características. 1. A decadência moral e espiritual que existia naquele lugar. 2. A apostasia como prática do abandono consciente e premeditado da fé. 3. A rebelião de Judá contra Deus, o esquecimento das benignidades de Deus e a volta para os ídolos. 4. O rei não obedecia. Também em Judá, os sacerdotes eram impuros. Os falsos profetas em Judá eram aceitos como arauto da paz e prosperidade, em meio a uma anarquia generalizada. 5. O desvio de Judá ainda se caracteriza pela seguinte marca: o povo não se dava conta que o juízo se aproximava, que a sua desgraça estava próxima. 6. Se protegiam sobre a égide do misticismo do tal templo santo, acreditando que, pelo fato do templo ser morada de Deus e estar em Israel, ou em Judá, ou em Jerusalém, eles estariam livres de qualquer tipo de juízo ou de condenação. 7. Diante das palavras de Jeremias, que eram palavras de juízo, palavras de condenação, eles julgavam que a palavra de Deus verdadeira era ofensiva e severa. 8. Desprezavam e perseguiam o profeta solitário, que lhes pregava a verdade, anunciando o juízo divino. Observe, meu telespectador, meu irmão, minha irmã, chama a atenção de você, que faz parte da igreja de hoje. Quantas semelhanças entre o povo de Judá e a igreja de hoje. Quantas coincidências, quantas identidades, como se identifica o povo daquela época com o povo desta época. Por isso, nossa mensagem de hoje tem como objetivo trazer a consciência daqueles que se consideram igreja e que reconhecem que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, do quanto estamos nos distanciando de Deus e de sua palavra, e como igreja estamos perdendo a nossa referência. Eu convido você para ficar conosco. Durante toda esta programação, nós vamos estar falando sobre este assunto que, repito, está localizado em Jeremias 35, 1 a 5, 8, 18 e 19. Os recabitas sendo usado como uma pedagogia comparativa, uma analogia na Bíblia Sagrada a respeito de quando a igreja perde ou deixa de ser referência. Nós vamos ao nosso primeiro momento de apoio cultural e nós voltamos já já para dar continuidade à nossa programação. Max Mídia Informática. Celulares, acessórios, periféricos e MP3 até o MP12 é na Max Mídia Informática. Avenida Alameda das Margaridas, 616, Loja 2, Guarujá.
Estamos de volta com a Hora da Reconciliação e eu quero convidar você para nos fazer uma visita em nossa igreja. Será um prazer receber você, sua família e todos os nossos amigos telespectadores. Você que tem apreciado o nosso programa, convido você para estar conosco em nossa igreja, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra. Nós temos culto às quartas-feiras, às 20 horas, é culto de doutrina. Nós estamos iniciando uma série de estudos agora sobre o tema amartiologia, que é a doutrina do pecado, e estamos falando o que a Bíblia fala a respeito do pecado, se ele é real, se ele não é real. Estamos falando dos vários conceitos a respeito do pecado, linhas doutrinárias que não creem na existência do pecado como uma afronta à pessoa de Deus. Estamos falando um pouco sobre a origem nossa e nossa colonização e a influência da tal ideia dos pecados capitais, que eventualmente também está no meio evangélico, que a Bíblia fala sobre isso. Também vamos falar sobre o grande pecado, que a Bíblia chama de pecado para a morte, ou pecado que é imperdoável. Vamos estar falando sobre isso e dando uma série de explicações e comparações e textos base para você compreender a razão da nossa fé a respeito do assunto pecado, sempre à luz da Bíblia Sagrada. Então convido você nas quartas-feiras para estar conosco. No domingo, às 18 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Como você já ouviu, estamos aprendendo mensagem sobre o tempo de Jeremias e as coincidências ou as evidências ou aquelas coisas que são semelhantes ao tempo e à mensagem de Jeremias e também ao tempo e à mensagem do Evangelho atual. E sempre às 19h30 no domingo, nós temos o nosso culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Este culto, sim, um culto voltado para você que ainda não é evangélico, ou você que está afastado, você que quer uma palavra de fé, uma palavra de realmente um encontro com Deus. Este culto reserva, assim, algumas características mais apropriadas às pessoas que eventualmente visitam a nossa igreja e que professam outra religião ou não são ainda seguidores de Cristo Jesus, tá bem? Eu convido você então para estar conosco, assistindo um dos nossos cultos, participando de um dos nossos cultos, adorando a Deus e ouvindo a sua palavra. Eu quero, em especial, convidar você para agendar a nossa primeira semana do conhecimento em 2010. Será de 5 a 9 de julho, de segunda a sexta-feira, ok? Do dia 5 ao dia 9 de julho, sempre às 20 horas. Nós vamos estar falando sobre escatologia no contexto dos fatos atuais. O que é escatologia? Esta palavra vem de origem grega, de duas palavras ou dois radicais gregos. Escatos, que são últimas coisas, e logia, que é tratado, ensino, doutrina. Então, escatologia é o ensino das últimas coisas. E nós vamos abordar esse ensino bíblico à luz da Bíblia, é óbvio, mas no contexto dos fatos atuais. Nós já temos 2 pastores que confirmaram presença e que estarão conosco. Nós, nos próximos dias, estaremos acertando os outros 3. Teremos um preletor a cada noite, ok? E nós estaremos falando lá sobre conceitos e princípios de escatologia à luz da palavra de Deus. Também sobre nova ordem mundial, o governo do anticristo, o sistema econômico, a globalização, o arsenal de guerra. Estaremos também falando um pouco sobre ocultismo, satanismo, ecumenismo, o falso profeta. Abordaremos ainda um pouco sobre a tal ideia dos Illuminatis,
que é uma coisa que parece que tem incomodado bastante pessoas no meio acadêmico, teológico, também nas igrejas, as pessoas me perguntando muito sobre isso. Nós vamos estar também abordando esse tema. Vamos também estar falando de catástrofes naturais, questões de ecossistema. Estamos agora vivenciando uma situação bastante difícil aqui no Brasil, em especial no Nordeste, Pernambuco e Alagoas, que estão debaixo de água realmente, e nós vamos estar falando um pouco sobre isso no cenário do mundo inteiro, ok? E ainda vamos estar falando sobre Israel, o relógio de Deus. As últimas notícias a respeito de Israel, o Oriente Médio, e como isso de alguma forma tem a ver com profecias bíblicas para os últimos tempos. Então, é realmente uma semana de conhecimento, uma semana de atualidade, uma semana de despertamento para o estudo da Palavra de Deus. Eu repito, 5 a 9 de julho, ok? Sempre às 20 horas, de segunda a sexta-feira, primeira semana do conhecimento, escatologia no contexto dos fatos atuais aqui na Igreja da Reconciliação, na Oswaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, a Rua do Colégio Napoleão, ok? Muito bem, vamos agora ao nosso primeiro momento de adoração a Deus. Vamos ouvir o belo hino de Kleber Lucas, Deus Forte, e eu volto já já. Yeah, yeah, oh, 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 yeah, A unção de Deus está neste lugar, querido. Levanta a tua mão para o céu e dá o grito dos vencedores bem alto. Oh, 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 oh. Eu quero ver o povo de Deus saindo do chão. Tira o pé do chão, santo. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Deus, tu és o meu Deus forte, grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Oh, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Canta, povo santo, yeah. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sirequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, o teu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sirequenu e Yahvé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel,
o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz, a tua paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Sai do chão cantando, sim. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se detendo Yahvé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, o teu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se detendo Yahvé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, tudo governa. Se você acredita que Cristo levou sobre si toda a maldição que caía sobre a tua vida, se você crê que por suas pisaduras nós somos sarados, que você é filho da graça de Deus e da bênção, então dá um grito de júbilo bem forte. Yeah! Yeah, yeah! Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se detendo Yahvé, Elohim, Elohim, Deus. Levanta a mão da guerra pro céu e canta, e canta. Jeová Rafa, meu Senhor, se detendo Yahvé, Elohim, Elohim, Deus. Graças a Deus, estamos de volta com Hora da Reconciliação. Vamos dar sequência à mensagem de hoje. O nosso tema de hoje é quando a igreja deixa de ser referência. Nós estamos usando para isso o texto base de Jeremias 35, ok? E estamos falando sobre uma analogia, melhor dizendo, entre o povo de Judá, representando a igreja de hoje, ok? E os recabitas, representando o mundo de hoje. Muito bem, vamos lá então. A pedagogia divina utilizada aqui em Jeremias 35 nos leva para a seguinte compreensão. Diante de tantas chamadas de atenção sem sucesso, Deus agora utiliza e mostra uma referência melhor fora do seu povo. Observem só. Deus falou incessantemente com Judá, procurando mostrar seus erros, suas falhas, seu desvio, o seu distanciamento do Deus de Israel. E à medida em que Judá não percebia isso, Deus agora muda de estratégia. Deixa de falar, de se dirigir oralmente, verbalmente àquele povo e vai buscar uma referência. Guardou um povo para servir de referência de que Judá, que tinha o Deus de Israel, conhecido como um Deus santo, desde sua manifestação para Abraão, e este povo não conseguia identificação com este Deus, e Deus então agora pega uma outra referência, um povo fora
dos domínios de Deus para mostrar um referencial melhor para ele. Vamos lá então. Os recabitas eram um povo nômade, eram forasteiros, na verdade, era uma tribo sem terra. Eles se mostram como exemplos de obediência a um líder humano. Eles se abstêm geração pós geração do vinho ou da bebida alcoólica, tipologia da conduta ou proceder com sobriedade, equilíbrio e moderação. E tudo aquilo que o povo de Deus deveria fazer e não o fez, os recabitas, sem qualquer aliança com o Deus de Israel, faziam. Que tragédia, amados, quando o mundo parece ser mais prudente, mais equilibrado, mais sóbrio, mais moderado do que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente esta pedagogia, esta didática utilizada por Deus para mostrar o quanto o seu povo havia se afastado de sua palavra. Que tragédia quando os padrões morais do mundo se sobrepõem aos da igreja. Que tragédia a nossa intemperança. Que tragédia, muitas das vezes, a nossa precipitação. Que tragédia, muitas das vezes, o nosso desequilíbrio. Vamos observar isso? Eu tenho um texto aqui que gostaria de ler, Lucas 16, 8, a parte B apenas, mas você pode usar a referência aí de Lucas 16, 8. A Bíblia diz: os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Eu chamo você para uma reflexão. Amados, observe bem esse versículo que acabei de ler. Ele nos fala que os filhos das trevas, sem discernimento, sem conhecimento da palavra, agem, procedem com mais prudência do que aqueles chamados filhos da luz, ou seja, aqueles que têm a palavra de Deus, aqueles que têm a orientação de Deus. Meu irmão, minha irmã, você, eu, nós que somos igreja do Senhor, vamos refletir um pouco sobre isso e avaliarmos e percebermos que este é um diagnóstico real da situação da igreja atual. Por muitas vezes encontramos grupos, comunidades, pessoas, até de outras religiões, que têm agido, mesmo sem conhecer a verdade da palavra de Deus, com muito mais prudência, moderação, cuidado, equilíbrio, do que muitos evangélicos, ou melhor, de muitos que se dizem Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto é bíblico, não é uma crítica apenas do pastor Luiz, mas isso é bíblico, é, na verdade, o tempo de hoje, uma espécie de antítipo da tipologia dos recabitas, onde esses, sem conhecer o Deus de Israel, ou pelo menos de ter uma relação mais íntima com ele, ou pelo menos de serem chamados filhos ou povo de Deus, eles levaram a sério as orientações do seu líder, não se envolviam geração após geração com o vinho, que é esta representação que conduz ao desequilíbrio, à intemperança, à falta de moderação, sabe?
E eles mostravam o melhor testemunho de temperança, de domínio próprio, de consciência e de moderação, muito mais do que o povo de Deus, que na sua precipitação, na sua falta de prudência, foram se afastando de Deus, chegaram diante do juízo, muitas das vezes sem perceber, porque lhe faltava um pouco de juízo, um pouco de consciência. Pensemos sobre isso. Analisemos o nosso momento de igreja e voltemos à consciência que somente a palavra de Deus pode nos levar. Ok? Muito bem. Você segue ouvindo, assistindo Hora da Reconciliação. Nós vamos agora a mais um momento de apoio cultural e nós voltamos já já para a continuação de nossa programação. Max Mídia Informática. Celulares, acessórios, periféricos e MP3 até o MP12 é na Max Mídia Informática. Avenida Alameda das Margaridas, 616, Loja 2, Guarujá. Estamos de volta com a Hora da Reconciliação. Eu quero convidar você para acessar o nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. Lá você vai ter acesso às informações sobre a nossa Semana do Conhecimento, que vai ser de 5 a 9 de julho, sempre às 20 horas. Vamos abordar temas ligados à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Lá também você tem acesso a toda a nossa agenda de trabalhos. Eu quero aproveitar este bloco para convidar você para fazer sua inscrição no nosso seminário de teologia, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Mês de julho é mês de férias, ok? Nós iniciamos no segundo semestre com as aulas no dia 2 de agosto, sempre às segundas, às 20 horas. Nós teremos duas matérias nesse próximo semestre. Nós teremos princípios de direito à luz da palavra de Deus, ok? Nós precisamos entender que a Bíblia é dividida em dois testamentos, o Antigo e o Novo. Esta palavra testamento é exatamente isso. É um instrumento jurídico, é um recurso jurídico para dar garantias de direito a alguém que é herdeiro. Seja no Antigo Testamento a herança para o povo de Israel, seja no Novo Testamento a herança em Cristo Jesus para a nova Canaã, para a vida eterna, para aqueles que se tornam filhos de Deus a partir do momento que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Ok? É assim, então, que nós vamos aproveitar deste recurso jurídico, que é a Bíblia Sagrada, para falar de direitos, obrigações, deveres, normas, princípios e conceitos e definições de direito relacionado, então, à nossa vida eterna. Então, essa é a nossa primeira matéria. E a segunda matéria
é a história da igreja. Nós vamos passar pela igreja primitiva, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aonde se instaura, aonde surge a igreja, ainda não institucionalizada, é verdade, mas depois nós vamos passar pela igreja primitiva, esta iniciada em Atos 2, vamos passar pela igreja nos finais do Império Romano, vamos passar a igreja na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, vamos falar dos movimentos, por exemplo, de reforma, movimento protestante e muitos outros que estão relacionados à Idade Moderna, também à Idade Contemporânea, até chegar à igreja na fase pós-moderna, que é esse tempo atual, ok? Então, convido você para estar conosco. Pastor, eu sou novo convertido. Alguma dificuldade? Não. Pastor, eu sou católico. Eu tenho um aluno católico lá no meu seminário. Pessoas que levam a sério o estudo bíblico, são católicas, estão lá no nosso seminário fazendo curso. E isso para nós tem sido muito bom, porque há sempre momentos de debate, momentos que elevam o nível do próprio curso. Temos lá pastores conosco, missionários, temos grande parte dos alunos da nossa igreja, mas nós queremos convidar você para também se inscrever. Pastor, eu nem evangélico sou, não tem problema nenhum. Se você eventualmente fez filosofia, pedagogia, psicologia, você que geralmente trilha a área mais humanas, é um excelente curso para você ter uma visão a respeito de Deus através da Bíblia Sagrada, tá bem? Então convido você para estar conosco. Você pode ir na primeira aula do dia 2, pode nos ligar, pode mandar e-mail para o nosso, entrando no nosso portal, tá bem? E fazer a sua pré-inscrição, ou assistir uma aula gratuita conosco no dia 2 de agosto, e depois, se interessar, você fica com a gente, tá bom? Nós vamos agora a mais um clipe musical, nós vamos ouvir Diante do Trono, Quero Subir. Quero subir
Graças a Deus, estamos de volta com a hora da reconciliação. Vamos então dar a sequência e a conclusão à palavra do programa de hoje, que aborda o tema quando a igreja deixa de ser referência. Muito bem. A pedagogia bíblica vai além, não aponta apenas o erro vivencial do povo de Judá. Podemos dizer assim, o erro do seu cotidiano, mas foca práticas efetuadas dentro do próprio templo. No versículo 2 e no versículo 5 do mesmo texto de Jeremias, nós observamos esta situação. E a ideia era essa. A palavra de Deus foi a Jeremias para chamar o líder dos recabitas e levar ele até o templo e lá dentro do templo oferecer-lhe vinho, colocar jarras com vinhos e copos e dizer para ele: beba, pode beber, você está dentro do templo. Qual é a pedagogia divina aqui? Qual é a didática divina aqui? A didática divina aqui é para nos chamar a atenção que as coisas que são erradas e que nós fazemos fora do templo também continuam erradas se praticadas dentro do templo. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que a palavra de Deus aqui nos adverte a respeito de uma tipologia ao erro de achar que determinadas práticas ganham status de espiritualidade, ou de santa, ou de pura, quando ocorre dentro do templo. Principalmente quando está sobre essa ideia da proteção do misticismo do templo. A mesma lição de Jeremias, eu vou mostrar mais uma vez para você a capa. É esta lição aqui, ok? É a lição de número 10, escrita por Cláudio Honor de Andrade, da CPAD. Ele nos oferece Efésios 5,18, o texto de Efésios 5,18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, com letra maiúscula. Ora, nós não podemos confundir o estar cheio do Espírito com as mesmas evidências que está numa pessoa que está cheia do álcool. Porque quem está movido por álcool corre o risco de perder equilíbrio, moderação, prudência, pode perder consciência, pode entrar num estado de alucinação e outros mais. E nós que dizemos que somos cheios do Espírito Santo, não podemos usar as mesmas evidências de estar cheio do Espírito, como se elas fossem iguais àquelas de uma pessoa que está cheia do vinho. Vou repetir o texto, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, porque é lógico, você sem moderação, você sem equilíbrio, você sem consciência, você vai entrar em contenda. Vai falar o que não deve, vai se comportar como não deveria se comportar. Mas a Bíblia diz, olha, mas para você fugir deste modelo, encha-se do Espírito. Ou seja, encha-se do Espírito e não do vinho. Seja sóbrio, moderado, equilibrado e não destemperado, desequilibrado e assim sucessivamente como o vinho produz. Agora, o que nós temos visto hoje? Nós temos visto hoje uma igreja evangélica ou uma igreja de Cristo que muitas das vezes tem evidências dentro do templo de pessoas que estão embriagadas, fora de controle, fora de consciência. Olha o que o vinho gera.
contenda, leviandade, rouba a sobriedade, leva a indecência, produz alucinações, gera meninices maliciosas, arranca a proteção da honra, conduz ao êxtase, furta a consciência. E está cheio do Espírito Santo. O que deve produzir? Deve produzir o exemplo que são os recabitas nessa palavra, que se abstinham de qualquer coisa que os levavam a esse tipo de consequência, ou de ação, ou de proceder. O que o Espírito Santo na vida de uma igreja deve gerar? Retidão, sobriedade, consciência, temor, respeito, equilíbrio, temperança ao domínio próprio, moderação. Então, movimentos espirituais não podem esconder ou responder pela falta de equilíbrio nas nossas vidas. Sabe? Movimentos espirituais não podem justificar um povo dentro das igrejas chamada de Cristo como se tivesse com evidências de efeito de alcoolismo. O que os recabitas não fazem fora e nem dentro do templo, já que o seu líder recusou tomar o vinho, estão sendo efetuados pela igreja de hoje. Sabe? Os de fora, muitas das vezes, têm mais respeito com as coisas de Deus dos que o da própria igreja. Eu fico admirado o volume de aconselhamento que nós temos que dar hoje em razão de pessoas precipitadas, de pessoas que foram enganadas porque não pensaram duas vezes, de pessoas que muitas das vezes entram em situações porque parece que estavam alucinadas, fora de consciência. E nós não podemos dar esse tipo de testemunho ou exemplo. Se tem uma marca registrada que um crente deve ter, é domínio próprio, é temperança. Sabe? Tudo bem, nós somos humanos e em algum momento podemos até, mas o temor de Deus e a presença do Espírito Santo dentro de nós deve nos levar a decisões produzidas pela prudência. Também o nosso culto não pode existir nele evidências do paganismo, aonde se comia, se bebia todas e depois se jogava, se lançava a todo tipo de impureza. Era glutonaria, bebedeira e depois porneia no grego, que é prostituição. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós fomos chamados para ser referência a um mundo que muitas das vezes age alucinado. E quando isso nos falta, nós perdemos. Na verdade, o referencial, a identidade, a personalidade de Igreja de Cristo de verdade. Pense nisso. Eu ainda ofereço para você Hebreus 6, do 4 ao 6. E Hebreus 10, do 26 ao 27. Para que você possa ler, para que você possa refletir sobre o perigo de nós nos desviarmos da palavra e de Deus, a tal ponto em que o nosso retorno fica praticamente impossível. Pense nisso. Te chamando à reflexão, eu quero ponderar com você do cuidado do momento que nós vivemos como igreja. Precisamos voltar a ser referenciais de prudência, de moderação e de equilíbrio. E quando isto está faltando dentro das próprias igrejas, produzidos por uma variedade de movimentos, que quem passa e não conhece fica escandalizado, quanto mais a prática do cotidiano, a prática do dia a dia destes, que dentro da igreja aprendem a viver muitas das vezes um culto alucinado,
e acabam levando para fora da igreja um exercício de vida também de alucinação. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Voltemos para a verdade da palavra e que nós possamos, como diz o texto de João 4, servir a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar? Vamos rogar a bênção de Deus sobre nós, para que Ele nos oriente, nos conduza. É uma palavra antipática, eu sei disso, porém, é a verdade do Evangelho. À época de Jeremias, a sua palavra era dura, severa e ofensiva. Provavelmente a minha também o seja, em razão do momento que nós vivemos. Oremos. Amado Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, Senhor, para que prestarmos, Senhor, a nossa contribuição em favor do Evangelho, em favor também, por que não, Senhor, da nossa própria sociedade. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, aonde tiver um crente sincero, fiel, apegado à Tua palavra, Senhor, que Tu possa estar guardando, protegendo e provendo todas as coisas para as suas vidas. Aonde tiver alguém, Senhor, desgarrado, longe de Ti, que o Teu amor possa alcançá-los, abraçá-los e oferecer, Senhor, a mesma proteção e provisão. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Tua palavra tem sido ministrada, Senhor. Que ela encontre guarida nos corações daqueles que nos ouvem. Que ela possa produzir reflexão, que ela possa produzir aprendizado, que ela possa produzir, acima de tudo, um desejo de um viver novo, de uma prática nova, de uma atitude nova, Senhor. Faz isso para louvor e glória do Teu nome. Rogamos, Senhor, a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre esta casa, sobre aqueles que aqui dirigem, aqueles que aqui trabalham, aqueles que aqui anunciam, aqueles que aqui, Senhor, fazem sua programação. Guarda este lugar, protege vidas que aqui estão. Que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre a vida de todos os nossos telespectadores. É a nossa oração e também o nosso agradecimento. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Com fé nele, estaremos aqui na próxima programação, levando a palavra de Deus ao teu coração. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Amém.